A história da greve surge a partir do regime de trabalho assalariado, fruto da Revolução Industrial. Assim, pode-se atribuir aos movimentos sindicais europeus o marco inicial dessas paralisações organizadas de trabalhadores, para reivindicar melhorias nas condições e relações de trabalho. Historicamente, a greve já foi considerada um delito e hoje, nos regimes democráticos, é um direito conquistado pelos trabalhadores. No Brasil, esse direito é estabelecido pela Constituição Federal de 1988, que afirma no artigo 9º: é assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. A exceção diz respeito aos militares, que atuam diretamente na manutenção da ordem pública e na defesa dos interesses do Estado, e são impedidos pela Carta Magna de se sindicalizarem e de praticarem greve. Além da definição da Carta Magna, a Lei 7.783 de 1989 regulamenta o direito de greve ao setor privado. Quanto aos servidores públicos, o artigo 37 da Constituição Federal, em seu inciso 7º, prevê que o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica, mas ainda não há regulamentação. Discutir os avanços e os desafios relacionados ao direito de greve é participar da construção de um país mais democrático, melhor e mais justo. O povo da rua, a luta continua! Olá, Melhor e Mais Justo de hoje discute a conquista da greve como direito do trabalhador. Um direito que o trabalhador só quer utilizar em último caso, mas que tem força de mobilização, de transformação, tem poder. Para essa conversa, convidamos Dr. Drauzio Rangel, advogado trabalhista e sindical, Dr. Davi Furtado Meirelles, desembargador regional do trabalho, Adroaldo Negreiros, diretor de comunicação do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios e Similares de São Paulo, e Wagner Santana, que é secretário-geral do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Sejam todos muito bem-vindos. Greve nos Correios, greve dos bancários, dos metroviários, dos professores, greve. Afinal, que instrumento democrático é esse? Para começar, eu gostaria que vocês discutissem o direito de greve e as razões que têm levado a várias paralisações atualmente, recentemente. Sejam bem-vindos. Davi, nosso desembargador à mesa, vou começar com você. O que é o direito de greve, inclusive formalmente, juridicamente, né? E como é que você lê esse conjunto de paralisações recentes que a gente tem vivido? Bom, boa noite, Luiz. Boa noite aos debatedores. O direito de greve, o Brasil, na verdade, reconquistou com a Constituição de 1988, com a previsão lá no artigo 9º e no artigo 37. O artigo 9º especificamente para a greve no setor privado e o artigo 37 no seu inciso 7 para o setor público. Antes de 88, nós tínhamos uma legislação muito repressiva em relação à greve. Uma legislação de 1965 que praticamente proibia a greve. Mas os metalúrgicos do ABC, especialmente num período muito rico da nossa história sindical, no final dos anos 70 e início dos anos 80, ousaram naquele momento quebrar essa legalidade repressiva que existia na legislação sobre greve e fizeram uma greve no momento em que a greve praticamente era proibida. Isso mudou o curso da história e a greve passou a ser vista não como um ato marginal, mas um direito, uma conquista, um instrumento que o trabalhador utiliza como último recurso para forçar o empregador a participar do processo de negociação coletiva. E desde então a greve vem sendo utilizada, foi institucionalizada na Constituição de 88 e vem sendo utilizada de forma tranquila num país democrático como o Brasil. Está regulamentada no setor privado, porque temos uma lei a respeito disso, a Lei 7.783 de 1989, e o legislador constitucional exigia também a regulamentação no setor público. Essa é uma das dívidas do nosso Congresso Nacional, que até hoje não regulamentou a greve no setor público, e até que ela não venha a ser regulamentada no setor público, o Supremo decidiu
há cerca de 3, 4 anos atrás, num voto em que foi relator o ministro Eros Grau, que se aplica a greve do setor privado para o setor público naquilo em que couber. Então, enquanto não vier essa lei específica para o setor público, vale a greve, a lei do setor privado para o setor público, que é uma lei que apenas regulamenta algumas questões, mas de forma alguma vai proibir o direito de greve, que é um direito constitucionalmente assegurado. Bom, direito não se discute, né? Ainda mais direito constitucional. Wagner, foi inclusive já citado, quer dizer, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e o movimento sindical no ABC cumpriu um papel importante na redemocratização do Brasil, inclusive exercendo a greve, como disse o Davi. Hoje, né, como é que vocês leem a questão do direito de greve, o que precisa avançar e quais as razões dessas várias paralisações que têm se dado, sobretudo em 2011, mas também já em 2010, algumas talvez motivadas por situações novas. Vou dar um exemplo aqui. Há uma série de obras vinculadas aos grandes eventos, Copa do Mundo, sobretudo Copa, e a gente tem visto paralisação de trabalhadores da construção civil nos estádios e tal, em vários lugares. A gente tem uma agora no Rio Grande do Sul, teve em Minas Gerais, já teve no Maracanã, no Rio de Janeiro, né? São situações, digamos, mais específicas. Mas além dessas, a gente teve várias paralisações aqui em São Paulo mesmo, né, nos últimos meses. Como é que o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC tem visto a questão das greves e o cenário, digamos, econômico, político e do trabalho hoje? A greve para nós ela é e continua sendo um dos recursos para resolver problemas que são próprios, né, dessa relação, no caso do setor privado, capital e trabalho, no setor público, patrão, funcionário, trabalhador do setor público, né? Mas algumas questões para nós são etapas que antecedem isso. Como o Davi falou, a greve é um direito, mas como todo direito ele tem que ser conquistado. E o Brasil é um país continental, né? E com uma legislação também em relação a questão do trabalho, né, com uma forte tutela ainda do Estado. Né? Quando a gente fala que, olha, ainda não está regulamentada o direito de greve do setor público, apesar de aprovado na Constituição, por outro lado, especificamente na nossa categoria, a gente acha que ela tem regulamentação demais. Né? Hiperregulamentada, tem muita mão, tem muita legislação. Exatamente. Né? Essa possibilidade do Estado, né, ainda intervir, né, na greve ou nas relações de capital e trabalho, para a gente, nós já acreditamos que a gente tem condições de ultrapassar essa fase. Ou seja, essas relações já estariam maduras o suficiente para não precisar de nenhuma mediação do Estado. Não, se é que algum dia precisariam. Nós achamos que não precisamos. Né? Nós achamos que são os trabalhadores e o poder, né, de mobilização que os trabalhadores têm, ou o próprio patronato tem num determinado momento, aí a relação de força, que deve determinar o que cada um avança nas suas conquistas. Né? Eu acho que esse, na verdade, é o direito essencial, né, das pessoas e das organizações terem o direito de se organizar da forma como quiserem e escolher seus meios de luta e suas formas de luta. Né? Nós temos hoje, apesar de conquistado várias organizações em locais de trabalho próprios, né? Ainda muitas fábricas e muitas empresas com conflitos que terminam em greve. Essas greves, elas geralmente, né, dificilmente, eu não lembro a última vez que nós tivemos que recorrer à Justiça do Trabalho para resolver uma pendência, né, não resolvida na mesa de negociação, ou seja ela fruto da greve ou da negociação. Mas essas relações, elas possibilitam que a gente possa evitar essa greve. Né? A outra coisa é essa questão do direito conquistado, como eu estava citando. As empresas, geralmente, elas podem se comportar de formas diferentes em locais diferentes. A mesma empresa que, em geral, né, criou aquelas condições para que acontecesse o que aconteceu em geral, com certeza o comportamento dessa empresa numa região
onde as relações são mais avançadas, entre aspas, né? Onde a luta dos trabalhadores... Os trabalhadores são mais organizados, essa mesma mais empresa conscientes. age de forma diferente. A mesma empresa, no mesmo país, né? Sobre a tutela da mesma lei, né? Em regiões diferentes, age de forma diferente. Então é um direito também que nós, trabalhadores, precisamos ir conquistando, né? Ele tem que estar lá regido, ele tem que estar lá colocado, mas a gente tem que precisa estar atento a ele e vigiando para que ele seja exercido, né? Para que ele seja efetivado. Enquanto força. Claro, enquanto mobilização. Isso. Né? Quer dizer, não é um direito abstrato. É uma coisa que precisa ser construída todo dia na relação entre capital e trabalho, em trabalhador e empresário, em trabalhador e patrão, em todos gestor os dias, público, enfim. inovando todos os dias. Nós ainda enfrentamos instrumentos muito fortes, né? Nós enfrentamos mobilizações, e eu vou te dar um exemplo. Nós fizemos uma mobilização, a questão dos 2 meses atrás, por um tema que não era um tema exclusivo dos metalúrgicos. Foi a questão da possibilidade de desindustrialização do país, né? Fizemos um movimento na Via Anchieta, aproximadamente 30 mil trabalhadores, dizendo, olha, o país não pode se permitir ser um mero importador de produtos, seja lá de que país, né? Precisamos investir na produção nacional. Fizemos um programa Melhor e Mais Justo isso, exclusivamente sobre essa questão há isso, 2 semanas e era atrás. uma mobilização que ela não tem assim um interesse direto ou específico, melhor dizendo, dos trabalhadores metalúrgicos da região do ABC. E nós tivemos que enfrentar ali um interdito proibitório, né? Que não é a Justiça do Trabalho que concede, é a Justiça Civil, é uma outra justiça, né? Interferindo numa questão de interesse da classe trabalhadora, né? Então nós convivemos ainda, infelizmente, com esses instrumentos que regulamentam as relações na sociedade, sim, mas também pode ser utilizado para coibir possíveis avanços, né, nossos. Ok. Bom, Wagner trouxe a posição dos metalúrgicos sobre essa questão. Queria agora trazer o Adroaldo para a conversa, que representa uma categoria que recentemente esteve parada, né? Que é a dos trabalhadores do Correio. Adroaldo, como é que você vê a questão do direito de greve e dessas greves recentes, atuais, que têm acontecido várias aqui em São Paulo e em outros estados, inclusive na sua categoria? Bem-vindo. Então, eu gostaria de destacar primeiro, assim como o Davi colocou a questão no marco histórico, dentro dessa questão do direito de greve, que foi a Constituição de 88, a questão aqui do Wagner colocou essa questão aí dos metalúrgicos do ABC, que tiveram também, construíram um episódio muito importante na conquista desse direito e tal, nas greves dos metalúrgicos ali no início dos anos 80. É importante que dentro desse processo de construção desse direito de greve, ali no início dos anos 20, do século XX e tal, nos anos 10 e tal, isso e aquilo, as maiores greves que se encontraram aqui no Brasil, dentro do processo de construção da organização sindical e tal, é bom destacar isso, que, por exemplo, em 1917, que houve aquela grande greve geral, que serviu, assim, muito para instruir os trabalhadores em relação à questão da reivindicação sobre a questão da questão da própria CLT, direitos trabalhistas e tal, e dentro dessa questão do direito de greve. CLT que, no caso, viria muito mais tarde, né? Isso, mas que a gente acredita que é um processo de acumulação de forças, entendeu? Você vai educando o trabalhador em cima da questão da mobilização, da organização e tal, e aí acaba o Estado vendo a necessidade de dar essa concessão de responder. Na verdade, não sei se o Estado concede. Uma provocação para vocês, daqui a pouco o Drauzio vai falar. O Estado concede ou, na verdade, o Estado acaba respondendo à aspiração popular, no caso dos trabalhadores, né? Seria concessão sob pressão, né? E tal. Então, o que acontece? É aquela velha história que a gente fala, né? Para não perder os dedos, os caras acabam cedendo os anéis, para que a gente possa ter ali a questão, atenuar os conflitos de classe que existem dentro da nossa sociedade. Então, um episódio que eu considero muito importante dentro dessa questão do direito de greve e tal, é mencionar essas grandes greves que houveram no início aí dos anos 10 do século XX e tal, que acumularam muita força. Bem, sobre essa questão do direito de greve, eu acho que é muito bom, muito importante destacar o que é a greve dentro do setor privado e o que é a greve dentro da questão do setor estatal, entendeu?
que muitas vezes está lá dentro da Constituição e tal, isso, aquilo. Mas a gente sabe que, por exemplo, é que nem eu estava conversando com o Davi aqui sobre a questão do Sintratel, o sindicato lá dos operadores de telemarketing aqui de São Paulo. A gente sabe que existe assim uma precarização muito forte dentro das condições de trabalho lá desse setor e tal, isso, aquilo, muita desvalorização do trabalhador, e a gente sabe que muitas vezes a direção do sindicato quer promover algumas greves dentro desse setor, só que infelizmente não consegue, por conta, muitas vezes, das demissões que vão ser realizadas, a represália que acontece pelo setor patronal. Ali o rodízio da mão de obra, pouca mobilização da categoria. Correto, é uma categoria que tem muita rotatividade e tal, em cima disso. Então o trabalhador dentro do setor privado, ele se sente muitas vezes inibido de usufruir desse direito de greve por conta dessa questão patronal que eles têm assim, ó, como você tem o direito de greve, eu tenho o direito de demitir a hora que eu quiser, entendeu? Você protesta, mas, bicho, daquele jeito, não tem o que te proteja de eu fazer o que eu quiser depois da greve contigo. Ok, eu queria botar o Drauzio na conversa. Drauzio, bem-vindo. Como é que você vê o direito de greve e a questão das várias paralisações que estão acontecendo atualmente, no momento? Em primeiro lugar, meu agradecimento pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Eu vejo a coisa por um outro aspecto, né? Nós estamos falando muito em direito de greve, né? Eu considero que a greve é um poder, entendeu? E eu explico por que isso. Porque se você considerar que a empresa, o patrão, ele tem 4 poderes muito importantes. Ele tem um poder econômico, porque ele admite e demite. Ele tem um poder de comando, porque ele comanda o trabalho. Ele tem um poder disciplinar, porque ele pune as pessoas. E tem um poder concedente, né? E qual é o poder que tem um trabalhador? É só o trabalho. Então, quando o trabalhador, né, se mostra insatisfeito, ou ele quer conquistar algo melhor, entendeu? O que ele faz, né? Ele nega ao trabalhador esse poder. E ele nega ao empregador. Ao empregador ao poder. Esse poder. E por incrível que pareça, estabelece um equilíbrio entre os 4 poderes do patrão e um poder dele. Ou seja, um poder poderoso, até porque é um poder, aqui me perdoe o pleonasmo, um poder poderoso, mas até porque é um poder coletivo, né? Exatamente. O trabalhador não faz greve sozinho, Exatamente. ele precisa se organizar na categoria. Né, embora, né, deixar de trabalhar, né, individualmente, por exemplo, constituiria, né, numa infração até passível de uma dispensa, né, um ato de insubordinação, quando é coletiva passa a ser um direito, né? Exatamente porque, na minha opinião, estabelece esse equilíbrio. Então o patrão, nesse momento, ele desce lá do seu pedestal, dos seus poderes, e vem discutir aqui. Tem que dialogar. Né, com esse nivelamento que vai existir. Ok, entendeu? Eu preciso fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco, não sai daí.